Se você já viu os Jogos Olímpicos, provavelmente você sabe que a medalha de ouro é dada para o primeiro lugar, a prata é dada para o segundo lugar e o bronze é dado para o terceiro lugar. Agora, o que você não sabe é o que Vanderlei Cordeiro de Lima conquistou, porque ele foi além das medalhas olímpicas. Ele correu para conquistar a glória dos deuses. Ele tornou-se um herói. Então vem comigo e vamos conhecer um pouco mais do nosso personagem de hoje. Porque aqui nós contamos histórias do esporte. Esse é o Sportstelling. Maratona é uma corrida realizada na distância oficial de 42,195 km, normalmente em ruas e estradas. É a única modalidade esportiva que se originou de uma lenda. Seu nome foi instituído como uma homenagem a uma antiga lenda grega do soldado ateniense Fidípides, um mensageiro do exército de Atenas que teria corrido 42 quilômetros entre as cidades gregas de Maratona até Atenas, para anunciar aos cidadãos da cidade a vitória dos exércitos atenienses contra os persas, e que morreu de exaustão após cumprir a missão. A Grécia é o nosso ponto de partida e de chegada. Lá foi onde tudo começou, nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, e onde, em 1896, os Jogos Olímpicos modernos iniciaram-se. Então, voltar para a Grécia sempre tem um simbolismo enorme para todos os esportistas do mundo. E foi nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, que a nossa estrela de hoje, Vanderlei Cordeiro de Lima, marcou a história do esporte para sempre. Mas antes de continuar a nossa história, peço a você que curta este conteúdo, comente e compartilhe, pois tudo isso me ajuda a trazer mais histórias. Antes de falar sobre como ele fez história, precisamos conhecer as origens dele, e para isso nós voltamos para o interior do Brasil. Nascido em 1969 em Cruzeiro do Oeste, Paraná, e criado em Tapira, também no Paraná, Vanderlei veio de uma família de retirantes que trabalhou nas lavouras de cana-de-açúcar para ter o sustento da família. O sonho do garoto era o de muitos jovens, ser jogador de futebol, mas as portas da bola não se abriram para ele. O que se abriu foram as portas do atletismo. Ele ia e voltava correndo no período escolar e enquanto ajudava seus pais no trabalho rural. E isso despertou nele a paixão por correr. Ademais, incentivado por um professor de educação física local e pelo diretor da escola que lhe deu o primeiro par de tênis, Vanderlei começou vencendo provas escolares e posteriormente campeonatos mais longos. Quando entra em sua vida, em 1992, uma pessoa de extrema importância profissional para Vanderlei. O nome dele é Ricardo D'Angelo, treinador brasileiro respeitado internacionalmente que o acompanhou durante toda a jornada. Juntos eles colecionariam vitórias e derrotas, mas sobretudo aprendizados. Mas engana-se quem pensa que a maratona foi o caminho inicial do Vanderlei. Na verdade, ele começou representando o Brasil no Mundial de Cross Country, que é uma modalidade de corrida em terrenos naturais como grama ou terra batida. Algo já familiar para o Vanderlei, não é mesmo? Enfim, ele participou dos campeonatos mundiais de 1989 e de 1992 desta modalidade e foi se desenvolvendo como atleta de alto nível. Vanderlei se tornou um maratonista por algo totalmente inesperado. Na verdade, de um jeito totalmente condizente com a personalidade do Vanderlei. No outono de 1994, ele participou da Maratona de Reims, onde era suposto ser um coelho até aos 21 quilômetros. Mas aí você me pergunta, o que significa ser um coelho numa maratona? Eu te respondo, coelho é uma gíria específica do atletismo para aquelas pessoas que vão puxar o ritmo no início da corrida, para preservar a melhor condição física para aqueles que realmente irão disputar a vitória nos quilômetros finais. Mas o que aconteceu chega a ser até engraçado, porque o Vanderlei estava se sentindo bem quando chegou na marca dos 21 quilômetros. E como ele mesmo disse, abre aspas, no meio da corrida me senti tão confortável que decidi continuar, fecha aspas. Primeiro ele foi até a marca dos 30 quilômetros e depois até o final da corrida, onde ele ganhou em 2 horas, 11 minutos e 6 segundos. Mais Vanderlei do que isso é impossível. O cara foi indo, sempre na humildade e quando percebeu, ganhou a corrida. Depois disso, as portas da maratona se abriram para ele. Era o momento certo de se tornar um maratonista. E a primeira maratona como postulante ao título foi a prestigiosa Maratona de Tóquio, em 1996, que foi vencida por Vanderlei, e ele ainda por cima estabeleceu um novo recorde sul-americano,
no tempo de 2 horas, 8 minutos e 38 segundos. Além da vitória na maratona, Vanderlei garantiu o lugar dele nas Olimpíadas de Atlanta, naquele mesmo ano, em 1996. E começará a partir de agora a saga olímpica do Vanderlei, onde ele participou de 3 Olimpíadas. Na primeira Olimpíada, o Vanderlei teve problemas com o tênis durante toda a maratona e conseguiu apenas o 47º lugar com o tempo de 2 horas, 21 minutos e 1 segundo. Ou seja, a primeira experiência olímpica foi muito diferente do que o Vanderlei havia pensado para si próprio. Mas enfim, a experiência de participar lhe ajudaria nas próximas maratonas, e era a hora de iniciar um novo ciclo olímpico para conquistar aquilo que se tornava o novo sonho de Vanderlei, que era de conquistar uma medalha olímpica. Em 1997, Vanderlei tem aquilo que seria o primeiro contato com a cidade de Atenas, pois o Mundial de Atletismo foi realizado lá. Mal sabia ele, mas faria história anos à frente naquela mesma cidade. Porém, no Mundial, ele finalizou na 23ª posição, com o tempo de 2 horas, 21 minutos e 48 segundos. Vamos então para o ano de 1998, ano de seu ápice físico, pois em março daquele ano, novamente na Maratona de Tóquio, Vanderlei cravou o melhor tempo de sua carreira, onde correu os mais de 42 quilômetros em 2 horas, 8 minutos e 31 segundos. Se ele repetisse esse mesmo tempo, ele seria o campeão olímpico. Enfim, uma outra performance de respeito neste ano foi ter chegado no 5º lugar na maratona da cidade de Nova York. Chegamos então a 1999, aos Jogos Pan-Americanos, a segunda competição mais importante das Américas, que foi realizada neste ano em Winnipeg, Canadá. Neste evento, Vanderlei saiu com a medalha de ouro e a vaga para a próxima Olimpíada, que seria realizada em Sydney, na Austrália. Notável também foi o 3º lugar em Fukuoka, com o tempo abaixo de 2 horas e 9 minutos. Chegamos então ao ano de 2000, ano olímpico. Com isso em mente, Vanderlei se preparou na esperança de melhorar o seu desempenho com relação às Olimpíadas de 1996. E em abril de 2000, Vanderlei Cordeiro de Lima conquistou o 3º lugar com o tempo de 2 horas, 8 minutos e 34 segundos, desta vez em Roterdã, nos Países Baixos. Porém, alguns problemas físicos adquiridos durante o seu treinamento no México o fizeram parar 3 vezes e caminhar para aliviar a dor de uma inflamação no pé durante a maratona. Com tudo isso, ele ainda terminou a prova na 75ª colocação, com o tempo que diz tudo, 2 horas, 37 minutos e 8 segundos. Foi a sua segunda decepção olímpica. Em 2002, conquistou uma vitória na Maratona de São Paulo com o tempo de 2 horas, 11 minutos e 19 segundos. Significativamente, para o homem que teria que enfrentar dificuldades futuras no percurso olímpico de Atenas, viu Vanderlei se superar numa maratona muito difícil realizada em Santo Domingo para conquistar a sua segunda medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos. As condições quentes e úmidas de Santo Domingo em 2003 testaram a força física e mental de Vanderlei, e ele enxergou esta vitória como um milagre. Assim mesmo como ele diz, abre aspas, não sei como consegui terminar aquela corrida. Foi a corrida mais difícil da minha vida. Não me lembro de ter pensado tanto em abandonar uma corrida. Acredito que todos aqueles que conseguiram terminar foram heróis. Lembro-me de não ter forças para completar a última volta na pista, e as pessoas me disseram que desmaiei por alguns instantes no final. Essa corrida foi dedicada à memória de meu pai. Fecha aspas. Com 2 medalhas de ouro pan-americanas, mais resultados consistentes nas maratonas mais tradicionais do mundo, Vanderlei credenciou-se a mais uma Olimpíada, a sua terceira, e para isso ele e seu treinador Ricardo D'Angelo desenvolveram um plano de ações para que Vanderlei pudesse chegar nas melhores condições possíveis. A preparação para os Jogos Olímpicos de 2004 incluiu um período de treinamento em altitude, mais especificamente em Paipa, na Colômbia, cidade conhecida por suas águas termais e que se tornou um paraíso para atletas de longas distâncias.
Estamos então em 2004 na cidade de Atenas. Tradicionalmente, a maratona é a última prova realizada nas Olimpíadas, ou seja, são as últimas medalhas a serem disputadas. Ricardo D'Angelo, treinador de Vanderlei, resolveu escrever uma carta para o nosso herói, porque o treinador não teve acesso a muitos locais importantes, já que ele não era um dos treinadores oficiais do Brasil. Mesmo assim, por meio de outro treinador, João Paulo da Cunha, ele conseguiu entregar a Vanderlei a carta para ler antes da corrida. Os pontos mais importantes da carta simbolizaram a relação entre o atleta e o treinador e também reforçaram alguns planos táticos. Abre aspas. Lembre-se daquela colina difícil no quilômetro 30. Se você está se sentindo bem, corra riscos, porque se não arriscar, nunca vencerá. Minha confiança em você é imensa, então vamos lutar pelo objetivo que sonhamos há muito tempo. Não importa o que aconteça no final, lembre-se que você sempre terá a minha confiança e amizade. E lembre-se também que te admiro pela pessoa que você é. Então, boa sorte e vamos tomar uma cerveja juntos depois da corrida. Fecha aspas. Concluiu o texto da mensagem. Depois de ler esta carta de fé, era o momento de correr para a glória. Mas antes disso, a corrida começou com Vanderlei ainda tímido no meio do pelotão. Alguns corredores revezavam-se na liderança. Durante a primeira hora da corrida, Vanderlei manteve-se entre os 15 primeiros, junto ao pelotão de elite que engolia qualquer competidor que buscava aumentar o ritmo da corrida. Esta primeira hora serviu para se estabelecer, medir a disposição física tanto do Vanderlei quanto dos adversários mais perigosos, como o queniano Poltergar, que era o recordista mundial, e o italiano Stefano Baldini, que era o campeão europeu. Após uma hora de prova, Vanderlei começa a liderar a corrida, aumentando o ritmo, enquanto o pelotão de elite buscava engolir o Vanderlei também, assim como tinham feito anteriormente. Porém, Vanderlei resistiu aos ataques e manteve-se focado na liderança, sempre com as palavras de seu treinador na cabeça e uma fé inabalável na realização do seu sonho de conquistar uma medalha olímpica. Pouco a pouco, ele vai se distanciando do pelotão de elite e abrindo vantagem para o segundo colocado. Era nítida a diferença de ritmo entre o Vanderlei e os demais. Com 1 hora, 40 minutos e 30 segundos de prova, a liderança de Vanderlei já se via com certa folga para os demais. Todo o Brasil passava a acompanhar e torcer por Vanderlei. A emissora oficial focava no Vanderlei e todos viam o trabalho de uma vida sendo exercido de maneira magistral. Após 35 quilômetros e 1 hora e 50 minutos de prova, Vanderlei havia aberto 28 segundos de diferença para o segundo e terceiros lugares. O ritmo era de campeão olímpico, até que chegamos no trágico momento, exatamente às 1 hora, 52 minutos e 43 segundos de prova. O maluco, ex-padre irlandês, do qual não irei pronunciar o seu nome, fura o bloqueio da polícia, adentra na pista da corrida e empurra Vanderlei para fora do trajeto. O Brasil assistia incrédulo a esta cena grotesca. Um senhor grego busca proteger o Vanderlei contra este maldito, porém não consegue evitar o acontecido. O mundo inteiro assistia a essa cena patética de desorganização enquanto os policiais tentavam imobilizar o infrator. Vanderlei voltava a correr visivelmente abalado pelo que havia acabado de acontecer. Faltavam menos de 7 quilômetros e 18 minutos de prova. Seria ali o fim do sonho da conquista olímpica? Muitas perguntas e nenhuma resposta. Vanderlei busca se reerguer na prova, mas como ele mesmo diz, abre aspas, o ataque foi uma surpresa para mim. Não consegui me defender porque estava concentrado na minha corrida. Não sei o que teria acontecido se o grego que me ajudou tão rapidamente, de nome Polívios Cossivas, não tivesse reagido daquela forma. Dou-lhe muito crédito pela sua coragem. Talvez as coisas pudessem ter sido diferentes, porque a partir disso, comecei a ter problemas. Não conseguia me concentrar. Foi muito difícil para mim terminar a prova. Fecha aspas. Os problemas que o Vanderlei cita começaram a fazê-lo perder a diferença que ele havia construído para os demais durante toda a prova.
Os adversários começaram a se aproximar, pois Vanderlei havia perdido o ritmo de corrida. Pouco a pouco, Vanderlei via sua vantagem desaparecendo. Definitivamente, todos os brasileiros ficaram indignados em frente à televisão. O abalo psicológico e físico arruinariam aquela vitória que estava certa. Vanderlei começou a olhar para trás e ver a aproximação de dois adversários, o italiano Stefano Baldini, que seria o medalhista de ouro nesta prova, e de um americano que seria o medalhista de prata. Exatamente às 2 horas de prova, o italiano ultrapassa Vanderlei. O sonho de ser campeão da maratona olímpica encerrava-se ali. Mesmo assim, Vanderlei ainda olhava para trás, na esperança de não haver mais ninguém para ultrapassá-lo. Faltavam apenas 10 minutos para o final da prova. Restava ainda permanecer no terceiro lugar. O sonho de conquistar uma medalha olímpica não poderia acabar assim. Vanderlei agarrou-se ao terceiro lugar e lutou. Lutou até o fim para recuperar o ritmo de corrida e a concentração. Os 10 minutos finais foram de total superação. E a chegada ao estádio Panathinaiko foram a sublimação de uma vida inteira dedicada à corrida. Imbuído do espírito olímpico, Vanderlei entrou no estádio olímpico sob a ovação da plateia, fazendo seu conhecido gesto de aviãozinho com os braços, enquanto cruzava sorridente a linha de chegada. Agora que finalizamos a corrida, chegamos nas homenagens recebidas por Vanderlei, como por exemplo, durante o encerramento dos jogos foi anunciado que por seu feito, seu espírito esportivo em continuar na disputa mesmo sendo atacado e a humildade demonstrada após a prova, Vanderlei seria agraciado com a medalha Pierre de Coubertin, concedida pelo COI, Comitê Olímpico Internacional, para atletas que valorizam a competição olímpica mais do que a vitória, honra elevadíssima atribuída pela entidade. Ela lhe foi entregue no Rio de Janeiro em 7 de dezembro de 2004. Na mesma cerimônia, ele também foi escolhido como o atleta brasileiro do ano de 2004. Já em 2014, ele recebeu das mãos do bicampeão olímpico da vela Torben Grael o troféu Ademar Ferreira da Silva, a maior honraria concedida pelo Comitê Olímpico do Brasil ao atleta que carregue consigo os valores do esporte, da moral e da ética que caracterizaram o primeiro bicampeão olímpico brasileiro. E por fim, por seu exemplo e por sua contribuição ao esporte brasileiro, Vanderlei foi o atleta escolhido para acender a chama olímpica durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016. A você, o meu muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Peço a você que curta este conteúdo, comente e compartilhe, pois tudo isso me ajuda a trazer mais histórias. É isso aí, muito obrigado e tchau!